Boa noite, o Mais Saúde está no ar. E o nosso tema de hoje é a cirurgia plástica, da busca pela autoestima aos desejos estéticos. E para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje o cirurgião plástico, Dr. Sérgio Leite, aqui da cidade de São João del Rei. Boa noite, Sérgio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Haruza. Boa noite aos telespectadores da TV Campos de Minas. É um prazer estar com vocês, um prazer estar com você. Tá certo, obrigado. O programa é seu, acho que a gente vai ter uma noite bem agradável. Muito obrigado. Lembrando você aí de casa, né, que o nosso programa é ao vivo e você pode contribuir com o nosso tema com perguntas e opiniões. O nosso telefone aqui é o 3372-3720 ou você pode mandar também uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente aguarda as perguntas de vocês aí. Doutor Sérgio, eu costumo brincar aqui no meu programa que eu sempre começo pelas perguntas mais básicas, para que as pessoas de casa possam entender a especificidade de cada área que eu trago aqui no nosso programa. Então, hoje eu vou começar pela mais simples. O que é a cirurgia plástica? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e a iniciativa da TV Campos de Minas em trazer esse tipo de programa ao ar, de forma que esse tipo de esclarecimento que a gente consegue trazer para vocês aqui, isso melhora muito o entendimento das pessoas com relação, no caso, à cirurgia plástica. O que é a cirurgia plástica? Na verdade, a cirurgia plástica, ela descende da cirurgia geral, né? Por volta dos anos de 1950, que ela foi realmente, efetivamente introduzida no Brasil, né, pelos nossos grandes mestres da cirurgia plástica, que viram algo mais que a cirurgia geral pudesse oferecer. Ou seja, a possibilidade de reconstruir lesões corporais que antigamente não se poderia reconstruir, de atender aos anseios estéticos daquelas pessoas que naquela época já os tinham, né? Mas vale lembrar que a cirurgia plástica, na verdade, ela se iniciou não com o nome de cirurgia plástica, mas já iniciou há mais de 2000 anos atrás na Índia, com reconstruções do nariz, porque naquela época amputava-se o nariz como forma de penalizar algumas pessoas. Então ela é extremamente antiga, só não trazia esse nome, né? Mas ela, na verdade, então, é o quê? É uma derivação da cirurgia geral com um cunho reconstrutor, um cunho, às vezes, um pouco artístico, de remodelar, às vezes, de retornar a pessoa no calendário por alguns anos. Esse aí do calendário é bem interessante, viu, doutor Sérgio? Todo mundo acho que queria voltar. E a Shangri-La, com certeza. E nessas questões relacionadas à cirurgia plástica, eu acho que é importante a gente falar do papel do cirurgião. Porque eu acho que hoje ainda falta muito esse reconhecimento do que seria o cirurgião plástico e no que ele se diferenciaria dessas demais cirurgias, né? O senhor já falou, né, dessa derivação. E por que a cirurgia plástica ela passa então a ser indicada no nosso contexto? Quando ela é indicada? Quando ela passa a ser uma coisa importante e real, talvez, na vida das pessoas? Então, depende de que aspecto da cirurgia plástica nós vamos falar. Se nós vamos falar, por exemplo, de cirurgia reparadora, ela está indicada todas as vezes que nós temos uma deformidade corporal, diagnosticada por qualquer especialidade ou outra, em que haja necessidade de se trazer de volta aquela função previamente definida daquele segmento do nosso corpo. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, você teve uma queimadura no braço e decorrente daquela queimadura você teve uma retração, né, e o braço não consegue se estender. Então entra ali o cirurgião plástico para confeccionar retalhos e liberar aquele braço para ele poder voltar à sua função. Há casos, por exemplo, que está indicado a cirurgia plástica, por exemplo, naqueles recém-nascidos que nascem com fenda lábio-palatina, lábio leporino ou a fenda palatina, que é uma área específica da cirurgia plástica, que nós fazemos esse tipo de cirurgia, e que traz uma reconstituição daquele segmento oral da criança. Assim como também está indicado quando a pessoa, por uma questão estética, se sente mal com o envelhecer e gostaria de retornar alguns anos no seu calendário.
Então, assim, estaria indicado também a cirurgia plástica. Doutor Sérgio, quem pode fazer cirurgia plástica e em qual idade ela é recomendada? As pessoas, para fazer a cirurgia plástica, elas têm que estar primeiro equilibradas psicologicamente, se conhecerem profundamente, estarem com a sua vida em equilíbrio, familiarmente, emocionalmente, conjugalmente, é a melhor situação. Associado a isso, que ela esteja também com um estado de saúde nas melhores condições, normalmente referendado pelo colega anestesiologista ou pelo cardiologista. Ela estando nessas melhores condições, ela possivelmente estará em condições de fazer uma cirurgia plástica. Certo. Às vezes, o grau de insatisfação de uma pessoa, ele está ligado não só à aparência, mas mais a uma questão psicológica. Então, é isso que o senhor quer dizer? Sem dúvida. E com relação a isso, nós já dizíamos antes aqui na nossa conversa, antes da entrevista, né? Exatamente, existe uma situação que se chama dismorfofobia. A dismorfofobia nada mais é do que aquela pessoa que está sempre insatisfeita consigo mesma. Por mais que você faça, por mais que você ofereça, por mais que você a opere, ela está sempre insatisfeita. Esse tipo de pessoa, ela necessita de um acompanhamento especial, necessita de um profissional da área dos distúrbios mentais para poder nos ajudar e ajudar, sobretudo, a essa pessoa a voltar ao seu equilíbrio. Certo. Ou seja, é uma pessoa que fez uma cirurgia, vamos supor, no nariz, não ficou satisfeita, quer fazer de novo, e de novo, e de novo. Seria sempre, isso? Exatamente, sempre achando que pode ficar melhor, ou que quer que fique semelhante ao nariz da Angelina Jolie, por exemplo. Existem pessoas que chegam ao consultório falando, eu quero ter um rosto parecido com o dessa pessoa? Existe, infelizmente existe, e nós temos que tomar muito cuidado exatamente para mostrar que cada pessoa é uma pessoa com a sua própria beleza, com as suas próprias características, e ela tem que respeitar aquilo que a natureza lhe deu também, o que vem da genética familiar, o que vem do seu modus vivendi, que tudo interfere. Então, basta você ter uma pele um pouco mais espessa do que a outra, que você jamais vai fazer um nariz semelhante ao de quem ela almeja. Certo. Acho importante a gente sempre estar falando sobre essas questões, né? Tentando sanar mesmo, né? Essa questão em volta de uma busca talvez idealizada e até exagerada mesmo pela beleza, às vezes pela perfeição. Não sei se nem se é beleza, é perfeição mesmo. Exato. Acho que é importante a gente falar aqui dessa questão da conversa. A gente estava falando muito disso nos bastidores também, para o pessoal de casa saber. Qual é a diferença que se pode ter ao conversar com o cirurgião, ao decidir fazer ou não uma cirurgia? O que uma pessoa pode ajudar? Esse papel mesmo da conversa antes de fazer a cirurgia, de pensar com o cirurgião o que é o ideal, o que não é, o que se pode fazer? É muito importante o seguinte, você quando inicia uma consulta na cirurgia plástica, eu sempre digo para os meus pacientes, é fundamental que o paciente me deixe conhecê-lo profundamente para que eu saiba exatamente o que ele quer, o que ele sente, o que ele almeja. E vice-versa. É importante que ele também me conheça para que ele saiba o que eu posso oferecer e o limite do que eu posso oferecer. Esse tempo de conhecimento, ele não pode ser pré-fixado. Você não pode dizer que você vai em 5 minutos, em 10 minutos, às vezes uma consulta pode durar 1 hora, 1h30, 2 horas. Às vezes você precisa que a pessoa volte para que ambos se conheçam profundamente e se estabeleça uma relação de confiança, de interação e onde você realmente descubra nos meandros o que a pessoa efetivamente quer e ela saiba o que efetivamente eu posso dar para ela. Com isso nós vamos evitar conflitos futuros, insatisfações, dissabores, litígios e tudo mais.
Certo, doutor Sérgio. A gente vai falar de outros temas nos próximos blocos. Lembrando você de casa que você pode contribuir com o nosso programa. Ligue para cá, 3372-3720 ou nos mande um SMS para o 9972-1640. A gente vai para o intervalo pequenininho e voltamos já.